Benya diz para Rapunzel que sempre estará ao lado dela, mesmo que ela cometa um crime horrível, assim como ele sabe que ela sempre o amará, mesmo que ele faça o mesmo. Rapunzel pergunta se ele tem certeza. Ele e ela vão para o inferno por isso. Ele pode deixá-la. É só trancá-la na torre como antes. Ou ela deveria desaparecer completamente da vida dele. Benya pediu para ela não dizer essas coisas. Rapunzel pediu para então ele não hesitar nem por um segundo. Ou ele já se esqueceu de como ela morreu. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Benya disse ter pensado que um dia ela seria capaz de sorrir novamente como antes. Ele acreditou que ela esqueceria os momentos ruins e pararia de chorar por causa deles. Rapunzel disse que isso não era o suficiente. Ela não pode parar ainda. Ele deve matar todos que tentaram separá-los, incluindo aqueles que sussurram bobagens nos ouvidos do Letias. Rapunzel então acorda assustada. Ela estava no salão de festas, mas agora não sabe onde está. Então ela se lembra que de repente vomitou sangue. Ela esperou tanto tempo para comemorar o aniversário do Benya para, no fim, estragar tudo. Alguém então diz que ela não deve se mexer ainda, o que assusta ela. A pessoa pergunta se ela se lembra que foi envenenada. Ela reconhece que esse é o Ian, o líder do Clube Dalos. E eu pensando que fosse a Valentina. Ele explica que conhece venenos muito bem, então passou a noite inteira tentando salvá-la. Rapunzel acha isso interessante, pois ela achou que tivesse passado pouco tempo. Mas ela quer saber onde está a Valentina. Ian explica que ela foi repreendida pelo incidente, mas agora está bem. Eles falharam em cumprir o que foi designado, assim como da outra vez. Rapunzel acha que talvez eles não estivessem tentando assassiná-la, pois qualquer pessoa sentada naquela mesa poderia ter bebido aquele coquetel. Ian pergunta se ela acha que eles estavam atrás de qualquer um, aleatoriamente, desde que fosse alguém da mesa dela. Rapunzel diz não saber, mas as pessoas pensam que foi tudo falso, já que nada de grave aconteceu com ela. Agora, isso dá a eles um motivo para darem um passo à frente e se rebelarem. Ian pergunta se ela tem algum palpite de quem possa ser. Mas como isso nunca aconteceu no livro, ela não sabe quem pode estar por trás do ataque. A família colateral dos serpentes certamente teria matado ela sem falta se estivessem por trás disso. Todo mundo sabe que os serpentes causariam um caos se algo acontecesse com a Rapunzel, então ninguém iria querer que ela morresse. Qual o sentido de travar uma guerra contra um inimigo jurado para ganhar seus espólios se o mundo inteiro acabar em chamas? No entanto, ele quer saber o que ela está tramando. Rapunzel pergunta se ele vai ajudá-la se ela disser o que quer. Ian diz precisa saber o que o seu amigo pretende fazer para que ele possa se preparar adequadamente. Até porque ela pode se livrar de qualquer pessoa, até mesmo das mais perigosas. Rapunzel diz apenas querer que ela volte a sorrir como antes. Mas uma fatia de bolo não será suficiente para agradá-la. E é por isso que Rapunzel precisa caçar. Ian engole em seco ao perceber que ela só é igual àquela pessoa. Mas nesse momento, Letias entra no quarto, todo preocupado, e corre para abraçar Rapunzel tão apertado que ela mal consegue respirar. Entre soluços, ele diz ter ficado com muito medo de perdê-la. Dando tapinha nas costas dele, Rapunzel pede que ele não se preocupe, pois ela sobreviveu mais uma vez. Ela está realmente bem, então ele pode parar de chorar. Além disso, ela quer saber como foram as coisas ontem. O mordomo explica que o príncipe acalmou o duque, então não houve muitos problemas. Rapunzel fica feliz ao ouvir isso, mas a Alfonsina e a Adriana devem ter levado um susto horrível. Alguém aparece pedindo para se preocupar consigo mesma antes de se preocupar com os outros. Rapunzel diz que ele está atrasado de novo. Foi o Benya que chegou e ele a lembrou do sonho que teve. Ela pergunta onde está
e ele responde que em seu quarto. Benya acha que é tudo culpa dele. Ele nunca deveria ter envolvido ela nisso, para início de conversa. Eles expuseram ela ao risco novamente, assim como naquela época. Rapunzel diz estar totalmente bem, apenas doeu um pouco. Benya diz que talvez eles devessem tirar ela do... Mas ela o corta, dizendo que todo mundo sabe que ele não vai mantê-la escondida. Isso não é culpa de ninguém, pelo menos de nenhum deles. Além disso, isso está destinado a acontecer em algum momento. De certa forma, ela está feliz que tenha acontecido, pois agora ela nunca mais vai ter que passar por isso de novo. Mas Benya segura a mão dela com força, enquanto manda ela não dizer isso. Ela deve apenas culpá-lo e ficar brava com ele em vez disso. Apenas deve gritar com eles e odiá-los por arruinar sua vida. Rapunzel pergunta se ele acha que eles dois arruinaram a vida dela. Ela se sentiria bastante chateada se a culpa fosse a única coisa mantendo o relacionamento deles de pé. Benya responde que não é. Então Rapunzel pede para ele prometer que vai tirar isso da cabeça. Caso contrário, ela vai pegar todos os bens da família dele e dizer que são dela. Depois, ela vai expulsar ele e o Letias. Assim, eles vão ficar desabrigados. Benya não acha isso um final ruim. E Rapunzel comenta que às vezes ele a preocupa mais do que o Letias, agindo como se carregasse o mundo inteiro em suas costas. Benya diz ter visto coisas horríveis demais acontecerem enquanto ela estava fora. E agora, ele mal hesita diante do pensamento de alguém tentando prejudicar sua família. Mas desde o dia em que enterraram a Estelle, ela não sorri mais como costumava fazer. Agora Rapunzel se tornou uma tola que diz estar feliz por quase ter sido morta. Benya nunca poderia perdoá-los por fazerem ela pensar dessa forma. Rapunzel pensa que se alguém tinha motivo para odiar, deveria ser ele a ressenti-la. Assim ela diz não saber se ele algum dia se sentirá decepcionado com ela. Mas ela sabe com certeza que nunca se sentiria decepcionada com ele. Ela sussurrou no ouvido de um garoto que mal havia atingido a maioridade e diz para ele matar todos eles. Benya diz que se ela realmente acha que ele faria isso, então é ainda mais tola do que ele. Depois ele sai. Rapunzel exibe um sorriso, enquanto deseja feliz aniversário para o Benya. Uma empregada trouxe uma carta que uma pessoa chamada Mariana entregou. Rapunzel percebe que então essa carta é da antiga colega de quarto dela, lá em Vibranto. A carta dizia que a Mariana estava na cerimônia de abertura com o pai e que ela espera que a Rapunzel melhore logo. Eles ainda não identificaram o culpado que envenenou a bebida da Rapunzel. Houve muitos palpites sobre quem poderia ter feito isso, mas no momento há vantagens a serem ganhas se eles deixarem as coisas como estão. Rapunzel vomitou sangue e desmaiou bem enquanto a antiga colega de quarto estava por perto. Isso foi muito constrangedor. Rapunzel é informada que o Lord Huan Park está ali para vê-la. Assim, ela vai ao encontro dele e pergunta por que ele está ali. Irritado, ele diz que não queria estar ali e que foi forçado a ir, porque a Adriana queria entregar aquilo para ela. Rapunzel deveria considerar isso uma honra. Rapunzel indaga por quê, já que ele poderia simplesmente ter enviado um servo. Ou ele está ali por outra coisa também. Huan indaga que negócios ele teria em um lugar como esse. A Adriana só queria que ele fosse ver se ela está melhor. Mas Rapunzel tem certeza de que ele poderia ter se recusado a vê-la, não importa o que a Adriana dissesse, já que ela o fez passar vergonha na frente de todo mundo. Além disso, os olhos dele estão cheios de compaixão. Será se isso tem algo a ver com a forma como dizem que o pai dele morreu por envenenamento? O incidente poderia ter lembrado daqueles boatos. Mas os boatos sobre a morte do pai dele apontam a mãe dele como culpada. Ele está se sentindo mal porque deve desculpas a ela? Ou está tentando entender melhor quem ela é? Assim ela diz que, como ele pode ver, ela está bem melhor agora. Huan diz que a irmã dele poderia ter bebido aquele veneno no lugar dela. Então ele manda Rapunzel tomar cuidado com suas ações. Tentando conter a irritação,
Rapunzel se desculpa e disse que é feliz que a Adriana não se machucou. Juan continua dizendo que, de qualquer forma, todo esse incidente acabou funcionando a favor dela. Dizem que não sabe quem é o culpado, mas ele duvida. Rapunzel apenas pensa que ele é muito cheio de si. Realmente um moleque maturo. O segundo príncipe imperial costumava desfrutar da companhia de Juan. Agora, isso faz ela se perguntar como ele deve ser. Afinal, farinha do mesmo saco se junta. Mas a relação deles azedou depois que o príncipe tentou cortejar a Adriana. Só que ele ainda tem seguidores leais por ser um veterano de guerra. Juan pergunta se ela vai ficar isolada dentro de casa por algum tempo. Mas Rapunzel responde que não pode dar ao luxo de fazer isso, já que ela tem coisas demais para cuidar. Juan questiona se ela tem certeza de que os serpentes realmente se importam com ela. Se fosse a irmã dele, ele a teria mantido escondida por pelo menos vários meses. Os serpentes não estão dando nenhum tempo de folga para ela? Rapunzel percebe que o Juan parece vê-la como peão em um palco armado pelos serpentes. Mas ela acha que alguém poderia ter essa impressão se não soubesse muito sobre eles. A simpatia dele não é por ela, mas por uma pessoa imaginária que ele pensa que ela é. Assim ela diz achar que ele deveria voltar agora. E com a reverência, ela pede para ele agradecer a Adriana por ela. Juan apenas se vira. E Rapunzel pensa que é melhor ela ir para o hotel ver como as coisas estão por lá. Mas ao contrário do que Rapunzel temia, o hotel estava movimentado com hóspedes e eles mal estavam conseguindo dar conta de todas as reservas. Ironicamente, o incidente do envenenamento se tornou um escândalo que só aumentou a curiosidade do público. De repente, algo chama a atenção dela. O Jerome está em um canto muito nervoso. Rapunzel se aproxima dele e pergunta se ele foi até ali para verificar se ela conseguiu sobreviver mais uma vez. Jerome fica todo atrapalhado e inquieto, enquanto responde que foi ali ver se ela estava bem. Com um sorriso, Rapunzel diz que é muita gentileza vinda logo dele. Jerome pergunta se ela encontrou o culpado e Rapunzel responde que isso ainda está sob investigação, já que ela tem inimigos demais. Nervoso, Jerome diz não ter absolutamente nada a ver com isso. Ele teria contado se souber de alguma coisa. Rapunzel pergunta se ele foi até ali só para dizer isso. Jerome diz que, na verdade, ele tem notado algumas movimentações ultimamente. O lado colateral da família está tentando encontrar ligações entre ela e as borboletas à noite. Assim como os serpentes trabalham com o Clube Dalos, as outras facções têm uma longa história com o grupo Fabonacci. Todas as facções estão, de alguma forma, conectadas umas às outras, como uma intrincada teia de aranha. Mas os serpentes têm o príncipe herdeiro cuidando deles. Portanto, qualquer pessoa que tente sabotar os serpentes terá que arriscar seu relacionamento com o príncipe herdeiro. Rapunzel de ser ouvido que o segundo príncipe imperial tem conquistado apoiadores. O segundo príncipe imperial e o Lorde Juan uniram-se a todos os nobres descontentes, incluindo a linhagem colateral da Casa Serpente. E com a adição do grupo Fabonacci, um sindicato do crime com uma longa história, fez deles uma força a ser reconhecida na novel. De acordo com a história, os serpentes matam os membros de sua família colateral um por um, até que isso eventualmente os arraste para a ruína. Letias luta contra sua consciência devido à sua boa natureza. Mais tarde, ele é influenciado pela protagonista feminina, que apenas o faz se sentir mais culpado por seus atos. Eventualmente, ele traz seu irmão e acaba perdendo tanto Benya quanto a Rapunzel. Mas já que ela está desempenhando o papel da Rapunzel, eles não vão matar a família colateral e deixá-los escapar tão facilmente por encurralá-los e envenenar ela. Essa era a maior diferença entre a versão de Benya no romance, que costumava cometer qualquer crime desde que a Rapunzel quisesse, e o Benya de hoje. Jerome diz que o negócio é o seguinte: todas as ações deles no banco foram confiscadas por violar o código de ética bancário, depois que eles recusaram a proposta de aumentar o número de cavaleiros controlados pelo Banco Python. As pessoas estão dizendo que o banco está usando o incidente do envenenamento da Rapunzel como uma desculpa para aumentar a presença militar deles.
Os Cavaleiros de Python cuidam dos negócios sujos do banco, e não é difícil adivinhar quem eles contratariam como cavaleiros após o incidente do envenenamento. Rapunzel pergunta se isso é tudo que ele trouxe, e agradece pela preocupação, mas os negócios deles são completamente legítimos, ao contrário do que as pessoas parecem esperar. Jerome diz saber que ela não confia nele, e ele consegue entender isso, mas ele não quer que eles três sofram de novo. E assim como ele mencionou da outra vez, ele está pronto para provar isso. Há muitos olhos atentos ali, então por que eles não marcam ocasião para discutir isso em outro momento? Mas da próxima vez, ele deve trazer alguém que tenha trabalhado sem a permissão dela. E então ela vai embora. Jerome realmente acha que eles confiariam nele só por dizer isso? Mas então alguém chama Rapunzel. E quando ela se vira, se depara com a Valentina. Ela percebe que a Valentina deve ter ouvido tudo. E Valentina pergunta se essa é a primeira vez que o Jerome se aproxima dela. Rapunzel diz que a Valentina parece saber quem ele é, o que Valentina confirma, e pergunta o que exatamente Rapunzel está planejando fazer com Jerome. Rapunzel pergunta por que a Valentina não dá o fora agora e vai relatar com quem ela viu Rapunzel. Valentina diz ter achado que elas fossem amigas, e Rapunzel diz que essa era a impressão que ela tinha também. Mas Valentina nem sequer se deu o trabalho de aparecer quando Rapunzel está fingindo estar doente e de cama por uma semana. Rapunzel teria apreciado se a Valentina mesma tivesse contado tudo a ela. Valentina diz que nunca teve intenção de deixar Rapunzel chateada. Ela estava tentando fazer parecer que havia sentimentos contra Rapunzel se acumulando dentro da casa serpente, para que qualquer pessoa tentando derrubar os serpentes se aproximasse deles e caísse na armadilha que a Valentina preparou. Rapunzel pergunta se isso foi ideia dela, e Valentina diz que ela pode dizer isso. Com um sorriso, Rapunzel pergunta se a Valentina estava preocupada que ela pudesse prejudicar os serpentes e o clube Dalos. Valentina responde que o irmão dela diz que a Rapunzel busca a mesma coisa que ela e o Ian. Então Rapunzel pode contar tudo a ela. Caso contrário, Valentina não saberia se deveria ajudar ou não a Rapunzel. Letícia chega cumprimentando a Rapunzel e joga algo para ela que a noiva dele pediu para ele entregar. A Alfonsina disse que é o amuleto da sorte da casa Orsini. Enquanto isso, um homem está sussurrando algo para o assistente do Letias. O assistente corre preocupado até o Letias, que finge não se importar. Rapunzel sabe do que ele pode estar falando, mas ela deveria agir de forma ingênua e inocente. Só que o Letias começa a sacudir o assistente, enquanto pergunta irritado se ele tem certeza disso. O assistente diz que ele tem certeza. Então Letias se vira para Rapunzel e pergunta se é verdade que aquele tio imprestável dele se aproximou dela. Ele quer saber se ela está bem e o que o Jerome diz para ela. Rapunzel responde que ele apenas disse que sente muito e que estava esperando poder falar com Letias e com o Benny novamente algum dia. Letias pergunta se ela tem certeza de que o Jerome não disse nada ridículo. E Rapunzel acrescenta que ele pediu por outra chance. Na mesma hora, Letias sai correndo e gritando como aquele patife sem vergonha se atreve a aparecer ali e dizer coisas como essa. Deixada para trás, Rapunzel pensa que o resto da linhagem colateral da Casa Serpente agora vai ficar sabendo sobre o que aconteceu com Jerome. Eles vão pensar que o Jerome mudou de lado ou vão suspeitar dele constantemente de agora em diante. Em um pub no distrito de entretenimento da capital imperial, alguém diz que as pessoas podem pensar que ele está o torturando. Então pergunta o que exatamente aconteceu. A pessoa em questão é o Ian, que eles apenas têm ouvido falar que houve problemas no hotel. O assistente informa que o Duque correu até o quarto de hóspedes, onde os parentes dele estavam hospedados, e agarrou o velho tio dele pelo colarinho. Depois, ele o arrastou por todo o caminho até o saguão. É a esse problema que o Ian está se referindo? Ian diz que isso realmente parece um problemão. Mas por que o Visconde Hipólito apareceu logo nesse momento? Há algo de suspeito na maneira como isso aconteceu. Ian se pergunta a Rapunzel realmente não esperava que algo assim pudesse acontecer.
Ele oferece o sanduíche ao Benya, que diz que mais tarde. Se aproximando do Letias, Benya pergunta se ele não vai para casa. Rapunzel provavelmente está em casa completamente sozinha. Letias diz que ele está certo. Assim Letias começa a ir embora. Jerome se tremendo e com lágrimas nos olhos, cumprimenta o Benya. Benya se senta e diz que esse não é o lugar ideal para reuniões familiares. Então, como ele acabou ali? Jerome diz que queria corrigir seus erros de alguma forma. Então subiu para pedir desculpas e foi aí que viu a Rapunzel. Ele ficou feliz em ver que ela superou o que passou e se tornou uma bela dama. E ela parece entendê-lo também. Benya pergunta se ia entendê-lo. Desesperado, Jerome diz que se ele pudesse provar ao Benya que ele tentou o que pôde e que está do lado dele agora. Mas Benya pergunta se ele vai provar isso. Quantos anos o Pierre tinha mesmo? Jerome se sobressalta, mas informa que o Pierre tem 19 anos agora. Benya diz que estava justamente procurando por um aprendiz e pergunta por que o tio não traz o Pierre para a capital. Assim ele ordena que o Ian desamarre o Jerome, pois ele deve se estabelecer na capital imperial o mais rápido possível. Um sorriso de alívio aparece no rosto do Jerome, enquanto ele pergunta se isso significa... Mas Benya o corta dizendo que, em troca, ninguém deve ficar sabendo do que aconteceu hoje. Ele está ansioso para ver o que o tio fará a seguir. Benya deseja a ele uma boa viagem de volta para casa. Agora que o tio foi embora, Benya pede sanduíche para o Ian, pois ele está com fome. Valentina pergunta se ele quer uma cerveja também, o que o Benya concorda. Ian entrega o sanduíche. Mas Benya percebe que ele parece querer dizer algo. Ian diz que o Jerome pode ser útil de se ter por perto, mas o Benya não precisa realmente dele. Então, por que ele está tentando fazer uso do tio quando não precisa? Ian espera que o Benya não esteja com a impressão de que a Rapunzel está sentindo pena do Jerome. Benya responde que sem chance. Talvez o Letias sinta. Completamente furioso, Ian pergunta por que então Benya se dá o trabalho. Benya responde que porque ele acha que a Rapunzel quer que ele faça isso. Ela não estava aprendendo contaria porque estava com medo, mas porque está se certificando de que não teria que deixá-lo completamente sozinho. Ela está tentando ficar ao lado dele até o fim. Ian fica incrédulo, mas em seus pensamentos, ele manda o Benya apenas ir até ela e dizer como se sente. Valentina chega trazendo as cervejas, e Benya diz não se importar com quantos segredos ela está escondendo pelas costas dele. Mas ela não deve se esquecer de qual deve ser o seu dever principal. Tudo terá sido em vão se acontecer e ele acabar chegando tarde demais.